Fala pessoal, vamos continuar com nossos estudos, né? Sobre o Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde. Esse guia que foi do ano de 2009. Temos já 2 vídeos falando sobre... vai ser aqui. Sobre... Só deixa eu mostrar aqui, ó. Foi o Ministério da Saúde, aqui todas as pessoas que foram responsáveis pela publicação deste guia, tá? Tudo aqui direitinho. E nós já temos... Deixa eu só passar... Nossa, são 264 páginas. Já vimos a família e o trabalho do ACS, que fala a parte do cadastramento, do acompanhamento, né? Também vimos, tem 2 vídeos no caso, né? O registro civil de nascimento e documentação, que fala sobre a importância de ter certidão de nascimento para assim poder fazer os outros documentos, né? Porque sem a certidão de nascimento você não é considerado ninguém. Você não, o governo não te conhece, ninguém sabe que você existe, você não vai ter direito a nada, né? Então tem que ter o registro de nascimento para fazer as documentações e ser reconhecido como um cidadão. E aí nós vamos para a próxima aula, né? Próximo estudo que nós vamos falar vai ser um vídeo longo, tá? Porque são muitas páginas, mas um vídeo muito importante aí para sua aprovação, que fala da saúde da criança. Eu já fiz alguns vídeos curtos falando sobre saúde da criança, foram bem curtos, mas esse vai ser um vídeo longo porque eu estou observando algumas provas, eles têm copiado e colado as questões e o gabarito também, e tem caído bastante coisas deste guia. Depois você comenta aí, você fala que se caiu na sua prova ou não, mas as últimas provas que eu tenho observado tem caído, copiou e colou. Então, nada melhor do que estar falando diretamente da fonte, né? Que é esse guia prático, e vamos falar da saúde da criança. Vai ser um vídeo longo, então você pode dar uma pausa, assistir em outro momento, né? Até para fazer as anotações, que é importante aí para sua aprovação. E não vou ficar falando muito, até para não deixar ele mais longo. Vou falar o que está aqui, até para questão de prova mesmo. Então vamos lá. O acompanhamento de crianças é uma etapa fundamental e prioritária de seu trabalho. Trabalho de quem? Trabalho do... A gente está falando do ACS, tá? Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, todas, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Quem assistiu os vídeos falando sobre questões, simulados de prova, já observaram que essa parte cai bastante na parte do enunciado da questão, né? O chamamento ali da questão sempre cai essa parte aqui. Então, é uma parte interessante de você estar aí decorando, anotando, estudando, entendendo, né? Então, o acompanhamento de criança é uma etapa fundamental e prioritária do trabalho do ACS. Você vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Cai em prova. Entre as ações de prevenção das doenças e promoção à saúde estão o incentivo ao cumprimento de calendário vacinal. Ó, tudinho no vídeo anterior que eu caí. Eu caí não, que eu coloquei. Gente, tá difícil aqui. O raciocínio tá lento. Então, eu coloquei um vídeo aqui falando sobre uma questão da prova, falando sobre a saúde da criança, e foi assim, ó, copiou e colou. Por isso que é importante estar assistindo o vídeo do início ao fim. Eu não consigo assistir hoje porque o vídeo está grande. Dá uma pausa,
quando você voltar no vídeo, o vídeo vai voltar de onde você parou. O YouTube ele oferece vários recursos aí, tá? Então, ó, entre as ações de prevenção das doenças e promoção da saúde estão o incentivo ao cumprimento do calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos, as vacinas e consultas, a prevenção de acidentes na infância, o incentivo ao aleitamento materno, que é uma das estratégias mais eficazes para a redução da morbimortalidade, que é o adoecimento e morte, né, infantil, possibilitando um grande impacto na saúde integral da criança. Tá? Então, não só a prova que eu coloquei ontem, mas outras provas também que eu olhei, tá assim mesmo, gente. A pergunta é isso aqui, ó. Isso aqui é a pergunta da questão. Ó, pergunta. Isso aqui é a resposta. Eles estão fazendo assim, desse jeito. Então, por isso que eu tô falando direto da fonte, porque eles estão copiando e colando. Então, se você estiver aqui acompanhando, você vai se dar bem. Muito bem. Pena que tem gente que vai fazer prova agora no final de semana, eu não vou conseguir ler 264 páginas. Mas você consegue esse guia gratuito na internet, tá? Aí vai dependendo do navegador. Tem navegador que ele dá erro, tá? Aí você vai testando ali, vai digitando o guia do agente comunitário, vai ter uma hora que ele vai aparecer. Você vai conseguir baixar. Aí aqui tá falando os problemas que surgem durante a infância são responsáveis por graves consequências para os indivíduos e sua atuação. Certamente contribuirá para minimizar o aparecimento desses problemas. A seguir, orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar a famílias onde há criança. Então, orientações que devem ser dadas durante a visita domiciliar locais onde há criança. Aí tá aqui o seguinte. Criança recém-nascida de 0 a 28 dias. Verificar os dados de identificação do nascimento por meio da caderneta da criança, se já foi feito o teste do pezinho, se já foram realizadas vacinas, isso cai em prova, BCG e hepatite B, ou seja, hepatite B toma logo na maternidade, depois a criança tem que tomar o mais rápido possível a BCG. Se a criança já evacuou ou está evacuando regularmente, também tem caído algumas provas. Os cuidados com o coto umbilical, a presença de sinais comuns em recém-nascido, na pele, na cabeça, no tórax, no abdômen e genitália, regurgitação, soluços, espirros e fazer as orientações. Higiene do corpo, higiene da boca, presença de assaduras, frequências das trocas de fralda. Também teve uma prova que caiu isso tudo aqui, que é o que deve ser orientado. E teve gente que errou porque achou que algumas coisas não eram orientadas. Alimentação no caso, né? Aleitamento materno exclusivo ou outro tipo, e identificar eventuais dificuldades em relação ao aleitamento. Sono, choro, agendamento de consultas de acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, UBS, tá? E aqui para todas as crianças, observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação, inclusive mamadas, as trocas de fraldas. Solicitar a certidão de nascimento, verificar o grau de escolaridade da mãe, solicitar a caderneta da criança e verificar o esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento, observar sinais de risco, observar sinais indicativos de violência, reforçar as orientações feitas pela unidade básica, verificar se a família está inscrita no programa Bolsa Família. A criança no primeiro mês de vida. Vou trocar aqui. A criança desde o nascimento até completar 28 dias de vida é chamada de recém-nascido, sendo totalmente dependente dos cuidados dos pais.
É importante que os cuidados com o recém-nascido, mesmo os mais simples, sejam feitos pela mãe. No entanto, outras pessoas podem ajudar no cuidado com a criança. O pai, a avó, a vizinha ou comadre. Nessa fase, qualquer doença pode se tornar grave. Você pode colaborar conversando com os pais, esclarecendo suas dúvidas e diminuindo suas preocupações. Lembre-se de que a mãe também está se recuperando e se acostumando a uma nova situação, mesmo que ela já tenha outros filhos. Observando os cuidados da mãe com o bebê no banho, nas mamadas, nas trocas de fralda, você poderá perceber os tipos de atenção que é dada à criança e assim orientar melhor a mãe e a família. Característica física do recém-nascido: os bebês nascem vermelhinhos, amassados, inchados, alguns com cabeça pontuda, o nariz achatado, os olhos vesgos. Isso também que é uma questão. Alguém até fez uma pergunta aqui no canal. Ó, se você estiver assistindo o vídeo, está aqui. Ó, os olhos vesgos. Essas características são normais nele e somem até o primeiro ano de vida. Algumas marcas podem aparecer na pele, resultante do trabalho de parto, independentemente da habilidade da pessoa que fez o parto. Não é o caso de se preocupar, pois elas vão desaparecer com o tempo. Peso. Normalmente os bebês nascem com peso entre 2,5 gramas e 4 quilos, perdão, 2,5 kg e 4 quilos. E a sua altura fica entre 47 centímetros e 54 centímetros, tá? Isso seria o normal, né? Por que o peso é tão importante? Porque o peso ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação. Depois, o peso e a altura vão marcar o início do crescimento do bebê. Agora, fora da barriga da mãe, é claro, com as características herdadas dos pais. Aqueles que nascem com menor de 2,5 kg têm maiores riscos de apresentar problemas e podem ser prematuros, que nascem antes da hora. Podem também ser crianças que, por diversas razões, como desnutrição da mãe, infecção da mãe durante a gravidez, mãe fumante durante a gravidez ou por outras razões, nasceram no tempo certo, mas com baixo peso. Por outro lado, não podemos nos esquecer de bebês que nascem acima de 4 quilos, que pode ser um indicativo de que a mãe apresenta diabetes gestacional. Todos esses bebês precisam ser acompanhados com mais frequência por você e pelos demais profissionais da unidade básica de saúde, pois geralmente precisam de cuidados especiais. E aqui vem perda de peso natural, né? Nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde líquido e elimina as primeiras fezes. E ele está se acostumando ao novo ambiente. Deve recuperar seu peso em mais ou menos 10 dias. Pele. Sua pele é avermelhada e recoberta por uma camada de gordura, que serve de proteção e aumenta sua resistência às infecções. É delicada e fina, então é preciso ter muito cuidado com a higiene. Ai, não, volta. Às vezes ele trava aqui, gente, desculpa. Aí falando sobre, né, é delicado, é fino, então é preciso ter cuidado com a higiene. Pode ter pelos finos e longos nas costas, orelhas e rosto, que desaparecem após uma semana de nascimento. Pode aparecer alguns pontinhos no nariz, como se fossem pequenas espinhas que não se deve espremer, pois podem inflamar. Eles desaparecem em cerca de 1 ou 2 meses. Pode apresentar manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que é uma reação de pele ao ambiente, e também logo desaparece. Se o bebê apresentar coloração amarelada em qualquer intensidade, orientar para procurar a unidade básica, porque pode ser icterícia. Cabeça, né? A cabeça do recém-nascido sofre pressão intensa durante o trabalho de parto, que às vezes adquire uma forma diferente do normal. O bebê pode ainda nascer com o rosto inchado e com manchas. São alterações que desaparecem em poucos dias. O bebê pode apresentar um inchaço no couro cabeludo, como uma bolha, devido à compressão da cabeça para dilatar o colo do útero.
quando o parto é natural. É comum isso acontecer com o bebê. A moleira é também uma característica do recém-nascido, não devendo ser motivo de preocupação. Ela nada mais é que uma região mais mole na parte de cima dos ossos da cabeça, que ainda não estão emendados. Isso ocorre para facilitar a passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. A moleira é importante para que a cabeça do bebê continue crescendo, acompanhando o crescimento do cérebro. Ela vai se fechando aos poucos no processo que só se completa por volta de 18 meses de vida. Casquinha no couro cabeludo. São comuns no recém-nascido essas casquinhas que não incomodam em nada o bebê. O importante é manter a cabeça limpa e seca. Orientar para não tentar tirá-las a seco e verificar se as orientações da unidade básica estão sendo realizadas. Com o tempo, elas desaparecem naturalmente. Caso você sinta um cheiro desagradável na cabeça do bebê, é preciso encaminhá-los para a unidade básica de saúde. A criança pode nascer com dentes que geralmente não têm o formato de um dente normal. Não se deve tentar tirá-los, e sim encaminhá-los o bebê para o dentista da unidade básica de saúde. Aí aqui está falando do tórax e abdômen. Alguns bebês podem nascer com as mamas aumentadas porque os hormônios da mãe passaram por meio do cordão umbilical. Isso é natural. Você deve orientar a mãe para não espremer, pois além de machucar, pode inflamar e informe que as mamas irão diminuir aos poucos. A barriga do bebê é alta e grande, e na respiração ela sobe e desce, respiração abdominal. O coto umbilical é esbranquiçado e úmido, que vai ficando seco e escuro até cair. Os braços e pernas parecem curtos em relação ao corpo. Genitais. Em alguns meninos, os testículos podem ainda não ter descido totalmente, parecendo um saco ou pouco murcho. Outros podem ser grandes e duros, parecendo estar cheios de líquido. Mantendo-se qualquer uma dessas situações, orientar para procurar a unidade básica de saúde. Nas meninas pode haver saída de secreção esbranquiçadas ou um pequeno sangramento pela vagina. Isso ocorre devido à passagem de hormônios da mãe. Nesses casos, orienta-se que é uma situação passageira e é recomendada a higiene local sempre da frente para trás, ou seja, da vagina em direção aos ânus e não ao contrário. Funcionamento intestinal. Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos eliminam o recém-nascidos eliminam o mecônio, que é verde bem escuro, quase preto e grudento, parecendo graxa. Depois as fezes se tornam esverdeadas e posteriormente amareladas e pastosas. As crianças amamentadas no peito costumam apresentar várias evacuações por dia, com fezes mais líquidas. Se o bebê está ganhando peso, mamando bem, mesmo evacuando várias vezes ao dia, isso não significa diarreia. Alguns bebês não evacuam todos os dias e chegam a ficar até uma semana sem evacuar. Se apesar desse tempo as fezes estiverem pastosas e a criança estiver mamando bem, isso não é um problema. Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, não se deve dar frutas, laxantes ou chá. É importante orientar a mãe que nesse período não se trata de doença, procurando tranquilizar. Urina. Os bebês urinam bastante. Isso indica que estão mamando o suficiente. Quando fica com as fraldas sem ser trocadas por muito tempo, por exemplo, a noite toda, o cheiro da urina pode ficar forte, mas na maioria das vezes não significa problema de saúde. Sono. Nas primeiras semanas, o recém-nascido dorme de 15 a 20 horas por dia. Porém, alguns não dormem entre as mamadas, ficando acordados por várias horas. Por que o bebê não troca o dia pela noite? É importante lembrar da luminosidade. É fundamental proporcionar um ambiente claro e arejado durante o dia e escuro e acolhedor durante a noite. Um recém-nascido, durante seu primeiro mês de vida, passa a maior parte do tempo dormindo. Muitos estudos afirmam que, em média, um bebê dorme
um mínimo de 12 horas e no máximo 20 horas diárias. É possível dar um ritmo ao sono do bebê? Durante os primeiros meses é muito difícil, mas com o tempo o sono durante a noite se torna predominante. Muitas vezes, porém, pode acontecer de o bebê trocar a noite pelo dia. Você pode orientar os familiares a amamentar as janelas abertas. Perdão, gente. Você pode orientar as familiares a manter, aqui é manter, manter as janelas abertas para que o bebê possa perceber a claridade do dia. Não diminuir os barulhos costumeiros da casa. Mantê-lo brincando, conversando, chamando a sua atenção e à noite fazer ao contrário. Orientar os familiares a levar o bebê para o berço somente à noite e evitar acender as luzes para não distrair. Choro. O choro é uma manifestação natural. Depois do nascimento, o bebê tem que se adaptar a uma série de mudanças. Novas sensações, novos sons, roupas, banho. Não é, portanto, de se estranhar o fato dele chorar. O bebê se comunica pelo choro sempre que se sentir desconfortável ou estiver com fome, sede, frio, fralda molhada, roupa apertada, coceira, cólica ou irritações por excessos de barulho. Não usar medicamentos para evitar o choro. Certamente, um remédio, entre aspas, sempre útil é o aconchego do colo da mãe. Porém, se por qualquer motivo ela achar que o bebê está chorando demais, desconfiar que haja algo errado com ele. Oriente a levá-lo logo à unidade básica de saúde para receber a orientação adequada. Conforme a mãe for conhecendo seu bebê, conseguirá distinguir os diferentes choros. Gente, perdão aqui, mas o vizinho resolveu fazer obra. Vou continuar. Isso é, o significado de cada uma de suas manifestações no começo, porém, vai ter que pensar numa porção de motivos até acertar a causa, né? Cada choro vai representar uma situação e aí a mãe, com o tempo, vai percebendo. Raramente o bebê chora sem que haja uma razão. Ele pode chorar quando se encontra em algumas dessas situações. Fome, o bebê chora muito, nenhum carinho consegue acalmá-lo e já se passa algumas horas da última mamada. É fome, ele só se tranquiliza depois que estiver satisfeito. Desconforto, o bebê fica incomodado quando sua fralda está molhada. Além disso, a cólica, o calor e o frio são também situações de desconforto. Dor, nos primeiros meses são normais as cólicas provocadas porque engole ar durante as mamadas. O choro de dor é agudo, inconsolável e repentino. Algumas medidas podem ajudar a acalmar a dor, como massagem na barriga, movimentar as pernas em direção ao corpo e encostar a barriga do bebê na barriga da mãe. Solidão. O bebê gosta de companhia e ao sentir a fala da mãe, ele chora muito. Ela deve pegá-lo no colo, dar carinho e atenção. Você pode orientar que ele chora não por um capricho, mas por uma necessidade de aconchego e carinho. Frio. Muitas vezes, ao trocar ou dar banho em um bebê, ele começa a chorar. Isso pode ser pela sensação de frio e de nudez repentina. A mãe deve cobri-lo com uma toalha para acalmá-lo. Agitação. O recém-nascido sofre diferentes estímulos, barulhos, luzes, calor, frio, etc. E em certos momentos de maior tensão, ele pode manifestar uma crise de choro. Nesse caso, deve-se dar o colo e carinho. Alguns bebês choram antes de dormir. Você deve orientar a não deixá-lo chorar pensando que assim cairá no sono, pelo cansaço, pois ele precisa de tranquilidade e carinho para dormir. Você deve orientar a não deixá-lo chorar pensando que assim cairá no sono, pelo cansaço, pois ele precisará de tranquilidade e carinho para dormir. Aí a cólica. Olha quanta coisa tem aqui, né? Mas é importante para a prova. Cólicas. Em geral, começam no fim da terceira semana de vida e vão até o fim do terceiro mês. O bebê chora e se contorce
e melhora quando suga o peito e volta a chorar. Isso faz com que a mãe pense que é fome e pode levar a substituir o leite materno por mamadeira. Você deve orientar para que a mãe e a família não confundam a necessidade de sugar, que melhora por um tempo as cólicas, com a fome. Orientar ainda a não usar medicamentos sem orientações de equipe da saúde, pois podem ser perigosos para o bebê por conta de substâncias que podem causar sonolência. Para aliviar as cólicas por alguns momentos, orientar para fazer massagem na barriga no sentido do ponteiro do relógio e movimentar as pernas em direção à barriga. Fazer compressas secas e morna, aconchegar o bebê no colo da mãe também pode ajudar a acalmar a dor. Aqui está a regurgitação. É comum e constante na devolução frequente de bebê. É comum e constante da devolução frequente de pequenos volumes de leite logo após a mamada. Quase sempre o leite volta ainda sem ter sofrido a ação do suco gástrico. Se o ganho de peso do bebê for satisfatório, é uma situação normal. Soluções e espirros. Soluços e espirros, gente, desculpa. Soluços e espirros. Os soluços são frequentes quando as crianças estão descobertas e com frio na hora do banho e às vezes após as mamadas. Não provoca tá aqui embaixo, né? Nenhum mal e param sozinho, né? No caso do soluço. Os espirros ocorrem frequentemente e não devem ser atribuídos a resfriados. Hidratação. As crianças amamentadas exclusivamente no seio não necessitam de água, chá, suco ou outros leites que não o do peito nos intervalos das mamadas. Quando a criança estiver tomando mamadeira, oferecer nos intervalos água filtrada e fervida. Orientações e seriedade sobre os cuidados com o bebê. No banho. Deve ser diário no horário mais quente, podendo ser várias vezes no dia, principalmente nos lugares de clima quente, sempre com água morna, limpa e sabonete neutro. É importante testar a temperatura da água antes de colocar a criança no banho. Enxugar bem, principalmente nas regiões de dobras, para evitar as assaduras. Não usar perfume, óleo industrial e talco na pele do bebê pelo risco de aspiração do talco e por causa da alergia. As unhas do bebê devem ser cortadas para evitar arranhões e acúmulos de sujeira. Na troca de fralda. A troca de fralda, limpar com água morna e limpa, mesmo que o bebê só tenha urinado. Não deixar passar muito tempo sem trocá-lo, pois o contato das fezes ou da urina com a pele delicada do bebê provoca assaduras e irritações. Não usar talco ou perfume, pois podem causar alergia. Uma medida que pode ajudar a melhorar a assadura é deixar o bebê sem fraldas para tomar o banho de sol até às 10 horas da manhã e após as 16 horas por 5 minutos. O sol tem uma ação de manter os micro-organismos e a matar, O sol tem uma ação de matar os micro-organismos e ajuda a proteger a pele da irritação provocada pelo contato da urina e das fezes. Nos casos em que as assaduras não apresentarem melhoras, isso pode e deve ser a dermatite por fralda. Isso aqui acho que caiu na prova de Maricá, né? No caso em que as assaduras não apresentarem melhoras, isso pode e deve ser a dermatite por fraldas, que é uma irritação na pele causada pelo contato com a urina e fezes retidas pelas fraldas e plásticos. É observada uma vermelhidão de pele com descamação, aspectos brilhantes e eventualmente com pontinhos elevados, e fica restrita às regiões cobertas pelas fraldas. Nesse caso, orientar para procurar a unidade básica para identificar a causa e iniciar o tratamento. Com o umbigo. O coto umbilical cairá espontaneamente entre o 5º ao 14º dia de vida.
Alguns recém-nascidos apresentam um umbigo grosso e gelatinoso, que poderá retardar sua queda até em torno de 25 dias. Pode ocorrer discretos sangramentos após a queda do coto umbilical, que não requer cuidados especiais. Os cuidados com o coto umbilical são importantes para evitar infecções. A limpeza deve ser diária durante o banho e deixar sempre seco. Não se deve usar as faixas ou esparadrapos, depois não deixam o umbigo secar, pois não deixam o umbigo secar. Além de dificultar a respiração do bebê, também não se deve colocar num local erva, fumo, fruta, moedas ou qualquer outro objeto. Se observar o aparecimento de secreção, sangue ou cheiro desagradável no coto umbilical, é preciso orientar que a mãe leve o bebê à unidade básica de saúde. Hérnia umbilical é uma alteração na cicatriz umbilical após a queda do coto umbilical, quando o bebê chora. É possível ver que o umbigo fica estufado. Orientar a não usar faixas, esparadrapos ou colocar moedas, pois não tem nenhum efeito e pode dificultar a respiração do bebê ou causar irritação na pele. Na grande maioria dos casos, a hérnia umbilical regride naturalmente, sem necessidade de qualquer intervenção. De qualquer forma, deve-se orientar para procurar a unidade básica de saúde e avaliação. Hérnia inguinal é uma bola que aparece na virilha, principalmente quando o bebê chora. Caso seja confirmada a presença da hérnia, o tratamento é cirúrgico e você deve orientar para procurar a unidade básica de saúde. Outros cuidados. A higiene do ambiente, das roupas, dos objetos usados pelo bebê é muito importante, considerando que ele tem poucas defesas e pode ter infecções. É preciso, então, orientar para que as pessoas tenham o entendimento da relação da sujeira com a presença de micro-organismos causadores de doenças. Quem cuida do bebê deve lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de cada cuidado. As roupas e fraldas devem ser bem lavadas, enxugadas e sempre que possível colocadas ao sol para secar e devem ser passadas com ferro quente. Orientar para lavá-las com sabão neutro e evitar o uso de amaciante. Ao perceber as condições de vida da família na visita domiciliar, você pode verificar a possibilidade de deixar a casa mais arejada e iluminada. Estudar em conjunto com a família a forma de diminuir a poeira e a fumaça, fogões, a lenha e cigarro dentro de casa. Nos locais onde há malária, filariose, dengue, febre amarela e doenças de Chagas, é necessário o uso de mosquiteiros. Sua orientação e ação também pode ser completada do agente do controle às endemias. Aqui a triagem neonatal, né? Isso aqui O teste do pezinho, de orelhinha e de olhinho fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, recém-nascido, criado em 2001 pelo Ministério da Saúde com o objetivo de diagnosticar diversas doenças e o tempo de fazer o tratamento precocemente, reduzindo ou eliminando sequelas como retardo mental, surdez e cegueira. Aí o teste do pezinho. Você deve orientar a sua realização imediatamente e entre o 3º e o 7º dia de vida do bebê. A partir desse prazo, orientar para fazer os exames o mais cedo possível, preferencialmente dentre 30 dias após o nascimento. O exame revela a doença que pode causar graves problemas ao desenvolvimento e crescimento do bebê, que são irreversíveis, se não diagnosticados e logo tratados. Por isso a importância de sua realização o mais cedo possível, né? Para onde fazer o teste do pezinho? Teste da orelhinha. É um exame que pode detectar precocemente se o bebê tem alguns problemas de audição. Ele é realizado no próprio berçário quando o bebê está quieto dormindo, de preferência nas primeiras 48 horas de vida, mas pode ser feito após alguns meses de vida. Em outros serviços de saúde conveniados, se a maternidade não tiver fonoaudiólogos para realizar o exame. O exame não dói, não incomoda, não acorda o bebê, é barato, fácil de ser realizado e não tem contraindicação.
é eficaz para detectar problemas auditivos. Informa-se na sua unidade básica de referência se os exames de orelhinha está disponível na rede de unidade básica do SUS, né, do município onde é realizado. Teste do olhinho, também conhecido como exame de reflexo vermelho, ele pode detectar diversos problemas nos olhos. O mais importante é a catarata congênita. Deve ser realizado de preferência ainda na maternidade, mas pode ser feito na unidade básica de saúde pelo médico treinado nos 3 primeiros anos de vida. Saúde bucal da criança desde o primeiro dia de vida. A adoção de cuidados com a saúde bucal deve ser estimulada e motivada pelos profissionais da equipe de saúde. A prática de hábitos de vida saudáveis irá prevenir o aparecimento de doenças bucais na primeira infância e repercutindo na promoção à saúde para toda a vida. Nesse primeiro momento, deve-se ouvir a família observando o comportamento do recém-nascido, orientar as dúvidas que os pais e os familiares tiverem, como aleitamento materno, uso de bicos, de chupeta, sucção digital, chupar o dedo, né? Higiene bucal, uso de creme dental, alimentação e manifestações mais frequentes. Dentição de leite. Durante a vida, possuímos 2 tipos diferentes de dentição, a de leite e a permanente. Os dentes de leite aparecem por volta dos 6 meses de vida. Geralmente, os dentes inferiores surgem primeiro que os superiores, e sempre aparecem aos pares, e um esquerdo e o outro direito. Para que servem os dentes de leite? Mastigar, falar, sorrir, guiam os dentes permanentes para nascer, guiam o lugar dos dentes permanentes, ajudam a arcada dentária a se desenvolver devido ao exercício muscular propiciado pela mastigação, serve para começarmos a aprender a ter a higiene bucal. E os dentes de leite são em números de 20. 8 incisivos ficam na frente, sendo tanto superior quanto superior. 8 incisivos, ficam na frente, sendo tanto superior quanto inferior. 4 caninos ao lado dos incisivos. 8 molares ficam atrás dos caninos, no fundo da boca. Os dentes de leite devem ser bem cuidados para que possamos ter os dentes permanentes saudáveis também. Higiene bucal. Os bons hábitos alimentares da higiene bucal na família irão interferir no comportamento das crianças. Por essa razão, o ACS deve orientar a família nos cuidados da higiene bucal e ainda na mudança de alguns hábitos alimentares, como a redução do uso de açúcar no leite, em sucos ou chá. A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes mesmo da erupção dos dentes. Deve-se orientar a utilização de um tecido limpo, gases ou fralda, umedecido em água filtrada ou fervida, mas em temperatura ambiente, massageando suavemente a gengiva, além de higienizar a cavidade bucal. Esse procedimento tem o objetivo de condicionar o bebê à adoção de hábitos saudáveis futuramente. Escovação. Com o aparecimento dos primeiros dentes, inicia-se a fase de um uso de escova dental, que deverá ser de cabeça pequenas e de cerdas arredondadas e macias, mas sem as pastas de dente. O creme dental com flúor só deverá ser utilizado quando a criança souber cuspir completamente seu excesso. Criança que ainda não sabe cuspir não deve usar pasta de dente com flúor, pois ela pode engolir essa pasta e vir ter um problema conhecido como fluorose, que é o aparecimento de manchas branquiçadas e uma má formação de dentária. Seguir as recomendações da equipe de saúde bucal quanto à quantidade segura de creme dental para a criança e a frequência de escovação. Por isso é importante para prevenir a cárie precoce e a fluorose. Até que a criança adquira coordenação motora, cuidado com a higiene bucal deverá ser delegado aos seus pais ou responsáveis. Dica: o que limpa o dente é a ação de escovação, e não a pasta de dente. Por isso, orientar para colocar pouca pasta de dente na escova, quantidade equivalente a 1 grão de arroz cru. Fio dental. O uso do fio dental é tão importante quanto o uso da escova de dente. Ele garante a retirada do resto de alimentos entre os dentes e da placa bacteriana. O seu uso deve ser estimulado na medida em que a criança for crescendo e iniciando assim que se estabelece o espaço entre
entre os dois dentes. Na saúde bucal, a ACS deve ainda reforçar a importância de uma alimentação saudável, sem açúcar, incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras e evitar alimentos industrializados, refrigerantes, bolachas, salgadinhos, balas, doces, chocolate. Orientar a mãe e o pai que cuida da criança para ir regularmente ao serviço de saúde e avaliação e prevenção de cárie. Olha quanta coisa tem aqui, hein? Alterações de saúde bucal mais frequentes nas crianças. Candidíase bucal, conhecida como sapinho. É uma doença infecciosa causada por fungos. Apresenta-se como uma placa esbranquiçada e mole que recobre a língua, bochecha ou palato mole, céu da boca mais posterior. A candidíase é encontrada com maior frequência em bebês entre 0 e 3 meses de idade. Caso você ou a mãe identifique esses sinais, orientar a procurar a unidade básica de saúde. Quando tem uma prova difícil de ACS, tende a cair essa questão aqui, né? Difícil, aquelas provas difíceis. Cai sempre uma questãozinha assim. Candidíase. Presta atenção aqui. Língua geográfica. São áreas lisas localizadas na língua com margens limitadas e bem definidas, que imitam o formato de um mapa. Por esse motivo que se denomina de língua geográfica. O ACS deve ficar tranquilo ao ser questionado sobre essa manifestação bucal, pois ela não necessita de nenhum tratamento. Porém, em caso de dúvida, sempre comunique sua equipe e discuta sobre o caso para ter mais informações. Gengivite de erupção. É uma inflamação localizada na gengiva devido ao surgimento dos primeiros dentes de leite. O bebê pode sentir dor, febre e recusas à alimentação. Deve-se orientar a mãe e familiares que essa necessidade é comum e que o bebê pode ficar irritado, mais choroso e precisar de mais carinho e atenção. O ACS pode indicar algumas medidas caseiras como chá gelado e camomila ou malva e procurar o dentista da área. Hematoma de erupção. É uma lesão de coloração azulada na região do dente que está nascendo e os pais geralmente ficam preocupados devido à coloração, mas é importante tranquilizá-lo, pois não é dolorido e não necessita de tratamento. Aí aqui está falando de informações importantes para a saúde bucal e aqui eu vou deixar para vocês lerem. Gente, olha quanta coisa que tem. Só que a gente não sabe o que vai cair na prova, então a gente tem que ler tudo, tá? Muitas das coisas que eu tô lendo tem caído copiado e colado. Algumas questões até, algumas bancas reformulam uma questão, mas a maioria tem copiado e colado. Aí aqui fala do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Crescimento. É o aumento do corpo como um todo. A altura faz parte do crescimento, que é medida em centímetros, e o peso em quilogramas. Desenvolvimento. É o amadurecimento das funções do corpo e o que faz com que a criança aprenda a segurar os objetos relacionados aos sons e comportamento, fala, andar, coordenar seus movimentos e ações, sentir, pensar e se relacionar com outros e com o meio e sua volta. O acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento da criança faz parte da consulta da unidade básica de saúde e também deve ser acompanhada por você durante a visita domiciliar. Na VD é importante observar como as mães lidam com seus filhos, se conversam com eles, se brincam,
não é necessário que ela fique o tempo todo em casa, mas é importante que quem a substitua, quem a substituir possa ter tempo para conversar com a criança, mesmo que durante os trabalhos de casa. Caderneta de saúde da criança. Existe para acompanhar e avaliar o crescimento, desenvolvimento e a saúde da criança até os 10 anos. Existe uma caderneta para meninas e outras para meninos, e o seu crescimento é diferenciado. Você pode ter uma cópia da ficha vacinal, geográfico, crescimento de cada criança. Essa cópia é conhecida como cartão sombra ou cartão espelho. Isso lhe ajudará no acompanhamento sobre a saúde, o crescimento e desenvolvimento da criança a cada visita. Ó, essas cadernetas aqui. E ali fica tudo registrado e a gente olha os acessos. Olha, a gente também tem um cartão espelho no posto para anotar as informações. Informações importantes a serem verificadas se constam na caderneta de saúde da criança. No Brasil, a caderneta de saúde da criança é considerada um documento. Ela contém diversas instruções, entre elas, dados de identificação da criança, orientações relacionadas ao crescimento, desenvolvimento, amamentação e calendário vacinal. Seria importante os médicos preencherem, né, médico e enfermeiro, mas são poucas as cadernetas que a gente pega que estão de fato totalmente preenchidas. Fica aí. Dados de identificação do nascimento da criança. Nome completo da criança, dos pais, local onde mora. Não se esquecer de identificar o ponto que ajuda a encontrar essa criança, né, na casa da criança. Como nasceu, se é hospital, centro de parto natural, ou em casa, em parteira, se foi parto normal ou cesárea. Qual o peso, o comprimento, qual o APGAR, que varia de 0 a 10, quanto mais alto melhor forem as condições de nascimento. Qual o perímetro cefálico, que é a medida da cabeça da criança, que na maioria do recém-nascido ficam entre 32 e 36 centímetros. Gráfico de crescimento para a criança. Interpretação dos gráficos de crescimento para a criança, né? O estado nutricional em todas as fases da vida é avaliado a partir dos dados de peso e altura. Para saber se a pessoa será classificada como saudável, é necessário que se façam comparações como um referencial baseado em uma população saudável. Uma das maneiras de realizar essa comparação é por meio de gráficos. A caderneta de saúde da criança e do adolescente apresenta o gráfico para essa avaliação. A curva de peso para a idade, altura, para a idade, índice de massa corporal, IMC, para idade mostra-se o peso, a altura e o IMC da criança ou adolescente estão compatíveis com os valores de pessoas que encontram na mesma idade. Para usar esses gráficos, algumas informações são necessárias de acordo com o gráfico utilizado: peso, estatura, idade, sexo. Os meninos têm o gráfico na cor azul, enquanto as meninas têm o gráfico na cor rosa. Fique atento também para o fato de que cada gráfico se destina a uma faixa etária diferente. Alguns gráficos são para crianças menores de 2 anos, outros para crianças entre 2 e 5 anos, incompletos, e outros para crianças de 5 a 10 anos de idade. Peso por idade, né? Esse gráfico faz uma avaliação do peso de acordo com a idade da pessoa no momento da avaliação. Para utilizá-lo, o primeiro passo é O primeiro passo é pesar a criança ou adolescente. Depois disso, anote o valor do peso com a data. Além do peso, é necessário saber a idade da criança em anos e meses. É muito importante que os meninos e as meninas tenham os gráficos certos, já que o desenvolvimento e o crescimento são diferentes para os dois grupos. Com os valores de peso e idade nas mãos, abra o gráfico. A seguir, temos como exemplo um gráfico de peso para idades de menores de 5 anos. Note que ele é azul e então se refere-se ao menino. Lá na linha horizontal deitada estão descritos os valores de idade e nessa linha localiza-se a idade da criança. Na linha vertical de pé estão descritas as medidas de peso em quilogramas. Localiza-se o peso da criança encontrado na pesagem. Marcados 2 pontos, faça uma linha horizontal. Saindo da marcação do peso é uma linha vertical e saindo da idade da pessoa. As duas linhas devem se cruzarem e esse ponto onde as linhas se cruzam irá proporcionar a classificação do estado nutricional dessa criança no dia que se realizou a pesagem. Aí tá aqui. Quem faz muito isso é o enfermeiro ou a técnica de enfermagem. A técnica de enfermagem faz bastante. E aqui tá falando que após colocar no gráfico
mostrar aqui o gráfico. É porque não tá dando pra ver direito, tá, gente? Mas quem tem caderneta de vacina, em casa vê melhor. Após colocar o ponto no gráfico do peso por idade, é necessário fazer a avaliação dessas informações conforme a descrição abaixo. Aí vocês olhem aí, dê uma pausa, faça uma leitura. Aí aqui, ó, tantas as situações de muito baixo peso e baixo peso, com os casos de peso elevado para a idade, devem ser encaminhadas à equipe de saúde para consulta. Aí tá falando da estatura para a idade. Isso aqui eu vou deixar vocês lerem. Eu tô lendo muito, minha vista já tá ficando confusa. Aí aqui ele vai mostrar o gráfico, né, das meninas. Temos o gráfico lá em cima que era dos meninos. E aqui, ó, o gráfico das meninas, que é rosinha. E aqui é quando cruza, né? Aquela parte que ele falou. É porque que não tá dando pra ver direito. Aqui ele tá cruzando aqui. Aqui ele tem uma linha. Aí vai falar a mesma coisa lá de cima. Só que agora para as meninas. A IMC. Como é que é calculado, como é que é feito. Aí aqui de novo, vai falar de gráfico e tal. Vou pulando essa parte aqui, gente, que a gente já tem uma noção, tá? Vou pular aqui. E atividades. Para acompanhar o desenvolvimento da criança, é preciso observar as atividades que a maioria delas é capaz de fazer nas diferentes idades. Procure ter acesso a essa parte da caderneta que o médico e o enfermeiro preenchem. Para as crianças com baixo ou muito baixo peso, elevado peso, é preciso conversar com os pais para saber como é o dia a dia delas. Aí, como brincam, como se alimentam, como está evacuando, a gente lá em cima, a gente já falamos sobre isso. Aqui só está, né, confirmando o que foi dito lá em cima. Aí o esquema vacinal, a vacina é muito importante para a ação de diminuição de doenças e mortes por doenças infecciosas. Você deverá solicitar a caderneta de saúde da criança e verificar o esquema vacinal. E aqui, o esquema vacinal pode ser alterado de tempo em tempo, se tiver adaptações regionais. Recomenda-se que você pode conversar com a enfermeira ou com o médico de sua equipe para manter atualizado sobre o esquema vacinal adotado em seu município. Tá? Aqui é um esquema bem antigo, mas ao nascer BCG e hepatite B. Tá? E a BCG ela é dose única e evita a forma mais grave da tuberculose. Forma mais grave da tuberculose. E as outras aqui vou passar para não confundir o esquema, né? Esquema vacinal. Essa parte aqui teria que pegar um esquema vacinal mais atualizado. Vou passar aqui. Observações gerais, né? Em relação à vacina, você deve orientar para procurar a unidade básica. A criança aqui, isso aqui também caiu em prova, ó, não tiver a marca cicatriz da vacina BCG no braço direito após 6 meses de aplicação da vacina, não tiver o registro de aplicação de qualquer uma das vacinas na caderneta da criança, tiver informações sobre aplicações da vacina que não estejam registradas na caderneta, então você não está registrado na caderneta, aquela criança não tomou aquela vacina, então tem que procurar a unidade e registrar, ou tem caso que vai ter que tomar de novo. Não comparecer no dia de agendamento pela unidade básica de saúde para vacinação, e apresentarem qualquer queixa após a aplicação da vacina. Aí é que tá, atenção. As etapas das cicatrizações da pele após as aplicações da BCG, né? É que ele tá dizendo. Eu vou deixar você ler. Também caiu na prova, tá, gente? Isso aqui também caiu na prova. Dê uma pausa e faça uma lida.
E aí que também está falando, ó, atenção, a aplicação de uma ou mais vacina no mesmo dia não oferece nenhum risco à criança, né? Tem época aí que a criança toma 3, 4, tadinho, muitas vacinas, né? A caderneta de saúde da criança registra o peso da atividade e mostra se a criança está com a vacina em dias e se adoeceu muito ou do que adoece, né? Acompanha ali é uma história, né? Um portfólio. E a gente tem tudo que está acontecendo com a criança. Aí tem a parte do programa Bolsa Família. Você deve verificar se a família está inscrita no programa. Caso existam familiares que se enquadram nos critérios de inclusão e não estejam no programa, você deve orientar como se inscrever. O programa Bolsa Família define que as famílias beneficiárias devem cumprir algumas ações na área da saúde e educação, condicionalidade, que são manter as crianças e adolescentes em idade escolar frequente à escola e realizar os cuidados básicos em saúde, verificação do calendário de vacina para crianças entre 0 e 6 anos, e de agendamento pré e pós-natal para gestantes e mães e em amamentação. Essas condicionalidades devem ser acompanhadas por você, ou então a CS faz acompanhamento de Bolsa Família. Ó. Você faz acompanhamento de Bolsa Família. Tá? Deve ser acompanhada por você e pelas equipes. A equipe também parte do Bolsa Família. Ou qualquer outro tipo de programa com o mesmo nome. Aqui já passou, né? Não tem mais esse valor de R$ 120. Então, tem um cadastro único para o programa de saúde, o CAD único. Se a família se encaixar numa das faixas de renda definidas, isso aqui já está bem velho, mas tem um CAD único. Mas o valor já mudou. Orientações alimentares para a criança. Nos primeiros 6 meses, o bebê deve só receber leite materno. Ele deve ser os primeiros 6 meses, ó, gente. Também cai em prova. O bebê deve receber o leite materno. Ele deve ser oferecido todas as vezes que o bebê quiser, inclusive à noite. Após 6 meses, introduzir novos alimentos, continuando com a alimentação materna até os 2 anos ou mais. A partir dos 6 meses, as papas de frutas, legumes, carnes e cereais podem ser feitas com alimentos da região. No início, o bebê come em pouca quantidade e coloca parte da comida para fora, até aprender a engolir, e se acostuma com o gosto do novo alimento. É importante orientar os cuidadores do bebê a terem paciência em caso de resistência na aceitação de um novo alimento. Insistir que ficam, insistindo na oferta de 8 a 10 vezes. Aí tá para maiores informações, tá aqui, guia de alimento para criança e vai. E você deverá orientar sobre a limpeza no preparo dos alimentos, vai evitar diarreias e outras infecções. Lavar bem as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos. Os alimentos devem ser sempre cobertos ou tampados. Aos 6 meses, a criança deve receber papas de frutas e papas salgadas devem conter no mínimo um alimento de cada grupo. Exemplo de papa: abóbora, carne, arroz, feijão, espinafre. As frutas devem ser lavadas, descascadas, amassadas para que fiquem na consistência de papa. Não passar a fruta na peneira ou no liquidificador e nem acrescentar açúcar. A criança tem que se acostumar a comer alimentos de diferentes consistências. As papas salgadas oferecidas no almoço a partir dos 6 meses e as papas oferecidas no jantar a partir dos 7 meses também não devem ser líquidas, e sim amassadas com o garfo. Aos 6 meses, a criança que mama no peito deve receber, além do leite materno, em livre demanda, ou sempre que sentir fome, uma papa de fruta no meio da manhã, uma papa salgada no horário do almoço ou uma papa de fruta no meio da tarde. Aos 7 meses, a criança que mama no peito já pode receber 2 papas salgadas por dia e 2 papas de fruta. Aos 2 meses, a criança já pode receber a alimentação básica da família, desde que não muito condimentada. A partir dos 12 meses, a criança que mama no peito deve fazer uma refeição ao acordar, 2 lanches por dia e 2 refeições básicas por dia, almoço e janta. As verduras devem ser descascadas e cozidas no vapor ou pouca água e com pouco sal. Depois devem amassar com garfo e ficar com consistência de papa. Deve-se evitar dar à criança açúcar, frituras, enlatados, café, chá, mate, refrigerante nos primeiros anos de vida. Esses alimentos podem causar ou ser fator de predisposição a excesso ou baixo peso, anemia, alergia alimentar e cárie, além de fazer com que as crianças percam o interesse por alimentos na forma natural.
A papa salgada deve conter um alimento do grupo de cereais ou tubérculos, inhame, cará, empim, macaxeira, mandioca, uma das hortaliças, folhas, legumes, um dos grupos alimentares origem animal, frango, boi, peixe, miúdos, ovos, ou de leguminosa, feijão, soja, lentilha, grão de bico. Miúdos ou fígados devem ser oferecidos no mínimo uma vez na semana para a prevenção de anemia. Após o consumo das papas salgadas, é indicado o consumo do meio copo de suco de fruta natural ou uma porção pequena de fruta para aumentar a absorção de ferro presente nas refeições e ajudar a prevenção da anemia. Durante o dia e no intervalo da refeição, a criança deverá receber água pura, limpa, filtrada ou fervida. O suco deve ser oferecido apenas após a papa salgada, almoço e janta. O leite artificial deve ser preparado no máximo uma hora antes de ser oferecido. Não aproveitar sobras de outros horários. Criança até 6 meses que recebe outro leite que não o materno deve consumir no máximo 400 ml por dia. Obesidade em criança. Obesidade em criança. A obesidade não é apenas um problema estético, beleza, que incomoda por causa das brincadeiras dos colegas. Pode definir a obesidade como o grau de armazenamento gorduroso no organismo associado ao risco para a saúde devido à sua relação com o aparecimento e complicações de algumas doenças como diabetes, hipertensão e outros problemas cardíacos. O ganho do peso, além de necessário, é devido a hábitos alimentares errados, questões genéticas, estilo de vida sedentários, distúrbio psicológico, problemas da convivência familiar, entre outros. Costuma-se pensar que as crianças obesas ingerem grande quantidade de comida. Essa afirmativa nem sempre é verdadeira, pois a obesidade não está relacionada apenas com a quantidade, mas com o tipo de alimento consumo frequente. Atividades físicas. Além de alimentação, a vida sedentária facilitada pelos avanços tecnológicos, computadores, televisão, videogame, etc., também fator para a presença da obesidade. Hoje em dia, devido ao medo da violência urbana, entre outros motivos, as crianças costumam ficar horas paradas em frente à TV ou outros equipamentos eletrônicos, e quase sempre com um pacote de biscoito ou sanduíche recheados e refrigerantes. A prática regular de atividade física proporciona muitos benefícios, entre eles e o aumento da autoestima, do bem-estar, a melhoria da força muscular, fortalecimento dos ossos e o pleno funcionamento do sistema de defesa do organismo, sistema imunológico. Você pode colaborar na promoção na prática regulamentar da atividade física e utilização dos seus espaços públicos que facilitem a incorporação dessa prática no cotidiano. Ansiedade. Não são apenas os adultos que sofrem de ansiedade provocada pelo estresse do dia a dia. As crianças e os jovens também são alvos desses sintomas causados por preocupações em semanas de provas na escola ou pela tensão do vestibular, entre outros. Algumas pessoas em situações de ansiedade comem em excesso, comem mais. Então isso aqui também já caiu em prova, tá? Já vi também. Fatores genéticos. Algumas pesquisas já revelaram que se um dos pais é obeso, o filho tem maiores chances de se tornar obeso. E essas chances dobram no caso de 2 pais serem obesos. Em todas as fases da vida, é importante ter uma alimentação saudável que é adequada em quantidades e qualidade, variada, segura, disponível, atrativa, que respeita a cultura alimentar. Para ter uma alimentação saudável, não é preciso excluir coisas gostosas, mas é preciso saber equilibrar, evitando o exagero e o consumo frequente de alimentos altamente calóricos. Olha como é que é grande esse guia. É preciso também desmistificar a ideia de que tudo que é gostoso engorda e é caro. Uma alimentação rica em alimentação pouco calórica pode ser saborosa e cabe no orçamento familiar. Orientações importantes que podem ser dadas por você. Os alimentos diferentes grupos devem ser distribuídos em pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia. Os alimentos como cereais, arroz, milho, tubérculos, batatas, raízes, mandiocas, macaxeira, empim, pães e massas devem ser distribuídos nas refeições e lanches do seu filho ao longo do dia.
Legumes e verduras devem compor as refeições da criança. A fruta pode ser distribuída na refeição, sobremesa e lanche. Feijão com arroz deve ser consumido todos os dias ou no mínimo 5 vezes por semana. O leite e derivado como queijo e iogurte deve compor a alimentação diariamente nos lanches. Carnes, aves, peixes ou ovos devem compor a refeição principal da criança. Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados. A preferência deve ser por alimentos amassados, grelhados. Desculpa, gente, alimentos assados. Assados. Estou lembrando da papa aqui do bebê. Mas é alimentos assados, grelhados ou cozidos. Refrigerantes e sucos industrializados, balas, bombons, biscoito, doces e recheados, salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia devem ser evitados ou consumidos o mínimo possível. Diminuir a quantidade de sal na comida e a criança deve beber bastante águas e sucos naturais de fruta durante o dia, de preferência no intervalo das refeições para manter a hidratação e a saúde do corpo. Isso também é de prova, não só para criança, como para adulto também. A criança deve ser ativa, evitando-se que ela passe muitas horas assistindo a TV, jogando videogame ou brincando no computador. Aqui estão alimentos que são importantes e devem fazer parte da alimentação diária da criança. Para você ler aí, tem uma pausa, faça a sua lida. Nas visitas domiciliares, você deve fazer as orientações para a promoção à saúde, reforçando as orientações quanto ao aleitamento materno exclusivo, aleitamento da alimentação e manter o esquema da vacina sempre atualizado, medidas para higiene e cuidado com a criança e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Assim estará contribuindo para a manutenção e promoção à saúde da criança, das famílias que moram na sua área de atuação. Doença diarreica aguda, isso também cai na prova, DDA. É uma doença que pode ser causada por bactérias, vírus e parasitos, caracterizados principalmente pelo aumento do número de evacuações com fezes aquosas, líquidos ou de pouca consistência. Em alguns casos, a presença de muco e sangue. A criança também pode ter náusea, vômito, febre e dor abdominal. Tem duração entre 2 ou 14 dias. É importante a sua atuação imediata para evitar que ocorra desidratação. A DDA é uma das importantes causas de adoecimento e morte no Brasil e está diretamente relacionada às precárias condições de vida e saúde do indivíduo, em consequência de falta de saneamento básico, desnutrição crônica, entre outros fatores. A transmissão pode ocorrer em virtude de ingestão de águas e alimentos contaminados, por contato com objetos contaminados, exemplo, utensílios de cozinhas, acessórios de banheiros, equipamentos hospitalares, ou de pessoas para pessoas, mãos contaminadas, e animais para pessoas. As moscas, formigas e baratas podem contaminar principalmente os alimentos e utensílios. Locais de uso coletivo, como escola, creche, hospitais e penitenciária, apresentam maiores riscos de transmissão. Se durante uma VD você constatar ou é informado que é uma criança com diarreia, você deverá buscar saber a idade, há quantos dias está com diarreia, o número de vezes ao dia de evacuação, se há presença de sangue nas fezes, se também esteve com febre, vômito e quantos dias, analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza de água tratada, se tem acesso ao esgotamento sanitário, se há outros casos. Um dos tratamentos para a DDA é a hidratação, que tem o objetivo de reidratar ou evitar a desidratação. Pode ser feita por via oral ou por meio do soro na veia. Ao constatar os sinais relatados acima, você já deve orientar o aumento do consumo do líquido disponível do domicílio, preferencialmente leite materno, em menores de 2 anos. O soro reidratado oral. Na falta desses, o soro caseiro, chá, cozimentos da farinha de arroz e água de coco. Esses líquidos devem ser usados para cada evacuação ou vômito. Se o vômito dificultar a aceitação, deve-se oferecer a solução em colheres, a cada 1 ou 2 minutos, aumentar o volume do líquido gradativamente. A alimentação habitual deve ser mantida, evitando alimentos muito gordurosos. No caso de criança estar com os olhos fundos, ausência de lágrimas,
bebendo líquidos rapidamente ou com dificuldade de beber, apresentar sangue nas fezes ou febre alta. Ela deverá ser orientada a procurar imediatamente a unidade básica de saúde. É importante ressaltar que os refrigerantes não devem ser utilizados, pois além de não fazer efeito como hidratantes, podem agravar a diarreia. Medidas de prevenção e controle, orientar e desenvolver. Melhoria da qualidade da água, quadro a seguir. Destino adequado do lixo e dejetos. Ações de controle de mosca, formiga e barata. Medidas de higiene de manipulação de águas e alimentos. Ações de educação em saúde, particularmente em áreas de elevada incidência diarreica, são fundamentais. E participação de articulação com escola, creche, hospitais, penitenciária, para desenvolvimento de orientações e campanhas especiais. E aqui está falando sobre a questão da dosagem, do soro. Aí você dê uma pausa e faça aí
Ufa! 1h e 17 minutos de vídeo. Gente, minha mente, minha vista, minha garganta, esses finais aqui eu deixei pra vocês lerem. Dê uma pausa do início ao fim, tá? Pra você ler com atenção, pra você entender a questão, ou decorar, quem consegue decorar, eu não consigo, mas eu entendo, porque é que eu falei lá no começo do vídeo. Eles estão copiando e colando. Copiando e colando. Sei que é chatinho estudar, é chato ficar vendo um vídeo de 1h e pouco, mas eu fico, na verdade, fico ouvindo, o negócio de ouvir. Tem vídeo de 8 horas, até mais, fico o dia inteiro ouvindo, porque é algo que vai fazer diferença aí no meu objetivo, na minha vida, tá? Então a importância de você ver o vídeo do início ao fim, dê uma pausa, faça uma lida do que tá aqui, tá? Ou faça uma pesquisa de algo que você não entendeu, mas a mensagem foi dada, o recado foi dado, saúde da criança, passei na íntegra aqui a parte da saúde da criança, lembrando que esse guia ele continua, então vamos ter mais aula por aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.